Mateus, capítulo 6, estaremos lendo o versículo 24 ao 34. Para você que está em casa e o Fábio já colocou para vocês. Os irmãos encontraram? Amém? E diz assim a palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, em algumas versões diz o dinheiro. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que hais de comer ou pelo que hais de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tedes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabes que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O texto, então, de Mateus 6, do 24 até o versículo 34, ele vem nos trazer um aprendizado, algo que nós precisamos exercitar todos os dias. Hoje pela manhã nós estudávamos sobre os dízimos e as ofertas. Quem estava aqui na escola bíblica hoje? Grande quantidade, né? Então nós vimos aqui sobre os dízimos e as ofertas. Mas nós estudamos no domingo passado também sobre mordomia, sobre o servir. E eu estava lá em casa esses dias, por volta do dia 20 e pouco. E como o pastor sabe bem, né? Eu controlo muito bem minhas finanças. Eu tenho minhas planilhas e tudo que eu gasto e tudo que eu ganho eu coloco lá. E vou vendo e vou equilibrando. Eu não sou como os judeus não, que faz conta até do cominho, né? Porém, eu gosto de saber ali o que eu estou gastando, aonde eu estou gastando, né, e para onde está indo o dinheiro que eu tenho ganhado. Então eu tenho esse controle. Estava eu lá, olhando as minhas planilhas, vendo as contas, né, já final do mês, e estava lá olhando, observando, e me deparei com a situação que há muito, ou não sei se eu já havia passado. Eu fechei o meu relatório lá, minha planilha, o dinheiro havia acabado e as contas ainda estavam em aberto. Vocês acreditam uma coisa dessa? Aí na hora eu pensei o quê? Vou mandar mensagem para o pastor José.
Ele não está orando. Não sei vocês, mas o pastor José sabe muito bem. Quando apertou, eu falo, pastor José, o senhor não está orando, não? Não é? E aí eu olhei aquela situação, falei, e agora? O que eu vou fazer? Ainda tem cerca ainda de 10 dias ou 9 dias do mês ainda. O dinheiro já acabou, as contas estão ali ainda, algumas para pagar. E de onde me virá o socorro? Aí eu comecei a querer desesperar. E fui buscar no Senhor. E aí eu comecei a montar o sermão que seria falado hoje. Então lá no dia 20 comecei. E Deus é tão maravilhoso que as lições da escola bíblica veio contribuindo para aquilo que o Senhor havia me orientado, me direcionado a estar falando hoje. E do que eu vou falar hoje? Esse sermão aqui, um tema bem parecido com esse, eu já preguei ele, acho que foi há 3 ou 4 anos atrás. Que nós, cristãos, nós, servos do Deus Altíssimo, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. No versículo 24, Jesus ele fala e nos alerta, não se pode servir a 2 senhores. Ele vem e especifica, quem são esses 2 senhores? Deus e o dinheiro, mamon, ou as riquezas. Então, Jesus já nos adverte, não é possível servir a 2 senhores. Quem é Senhor na sua vida hoje? Você consegue identificar quem é Senhor na sua vida hoje? Se eu pedir para você falar em voz alta, você vai falar o quê? Senhor, né? Ou alguém falaria diferente? Nós verbalizamos que o Senhor, né, está ali em primeiro lugar em nossas vidas. Nós verbalizamos que Ele é o nosso Senhor, que Deus Ele é o nosso Senhor, que Jesus Ele é o nosso Senhor. Mas será que Ele tem sido o nosso Senhor? Será que eu tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida? E aí nós estudávamos na escola bíblica, eu pensando, né? Lembrando lá do que eu tinha colocado, do que eu tinha escrevido. Lembrava do texto. Alguns dos textos aqui, né, foram citados. E o Senhor trazia isso à minha mente. Eu falei, Senhor, nunca me aconteceu de fechar o mês e ter contas ainda em aberto. O que está acontecendo? Senhor, o que eu tenho feito? A culpa não é do pastor José que não está orando. Não adianta eu ir lá cobrar o pastor José? Tem que cobrar? Tem também, né? O pastor ora. Eu sei que ele está orando, mas talvez ele tenha esquecido um pouquinho, tenha tomado tempo com outra coisa, tem que cobrar, o pastor ora. Mas a culpa não é dele ali que não está orando. O meu Deus ali naquele momento não é o pastor José. Ele não é o meu santo que vai intervir por mim com Deus. Falei, Senhor, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Onde foi que eu caí? Em que momento eu coloquei outra coisa no lugar do Senhor? E naquele momento ali eu comecei a observar o quê? Quem estava sendo meu Deus naquele momento? Quem estava sendo Senhor na minha vida? Eu mesmo. Eu tenho controle sobre a minha finança. Eu controlo as minhas planilhas, eu tenho controle de tudo.
Eu controlo. Eu estou à frente. Então, no versículo 24, Jesus nos alerta: não tem como servir a dois senhores. É possível, então, eu servir a mim mesmo e servir a Deus? Tem como eu servir as minhas finanças e servir a Deus? Tem como servir aquilo que é a minha riqueza e servir ao Senhor? O problema não é a gente ter bens. Se a gente for em algumas denominações aí, que não vamos citar nomes, pregam a pobreza, né? Você não pode ter bens. Os bens são coisas que atrapalham a sua vida. Mas o problema não é você ter bens. O problema em si não é você possuir coisas. O problema está onde? Em você dedicar mais tempo às suas coisas do que a Deus. Porque aí elas se tornam a sua riqueza. Ela vai se tornar o mamon na sua vida. Aquilo que você conquistou. Aquilo que você possuiu. E aí você começa a dedicar muito tempo com essas coisas. Já viu alguém que tem inúmeras casas, vários carros, vários apartamentos, muitas empresas? Você já viu essa pessoa ter tempo para fazer alguma coisa? Vamos ali assistir um filme ali, passar um tempo. Eu conheci uma pessoa dessa, convivi há algum tempo com uma pessoa dessa, quando eu trabalhei em uma instituição, numa escola aí. E a pessoa tinha orgulho de dizer que levantava às 5 da manhã para ir para a empresa e só deitar depois das 2, 3 da manhã, cuidando dos seus negócios. E se orgulhava disso. Uma pessoa assim, tem tempo para Deus? Que momento que ela dedica um tempo ao Senhor? E aí nós olhamos para nós. O que tem sido a sua riqueza? Em que você tem dedicado tempo? No que você tem colocado ali como primícia do seu tempo? A gente entra lá na mordomia, né? Como você tem administrado o seu tempo? Aquilo que você mais dedica tempo, aquilo que você mais coloca seus esforços, aquilo que você dorme, levanta, pensando naquilo, em fazer, organizar, em conquistar, isso acaba tomando primeiro lugar na sua vida. E aí Deus fica de lado. Aí as coisas de Deus vão sendo deixadas de lado. Eu não posso fazer isso agora porque eu tenho que cuidar das minhas coisas. Eu preciso cuidar dos meus bens. Versículo 24. Não se pode servir a dois senhores. Mateus 6, 21, ainda nesse capítulo, um pouquinho antes desse texto, diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Qual é o seu tesouro? É o reino de Deus? É buscar as coisas que vêm do alto? É servir ao Senhor? Se isso for o seu tesouro, ali estará o seu coração. Agora, se não é, procura ver na sua mente, no seu coração, o que tem sido o seu tesouro? São seus filhos, seu emprego, sua casa, seu celular, seu joguinho. Eu já dediquei muito tempo a jogo.
Tinha dia que eu ficava 3, 4 dias assim, direto. Meu quarto era uma zona, né? Quem teve o privilégio de conhecê-lo, né? Você não viu o piso, minha mãe sabe, tá ali, ó, testemunha. Você não viu o piso. Por quê? Eu jogava as coisas assim, ó. Por quê? Eu tinha tempo de guardar? Não, eu tinha que dedicar ali. 1 minuto que eu estava perdendo ali no jogo, para guardar aquelas coisas, era um tempo perdido. Onde você tem dedicado o seu tempo? O que tem tomado o seu coração? O que tem sido o seu tesouro? Por isso que eu digo que é algo que a gente tem que fazer diariamente. Do meu levantar até o meu deitar. Quando nós vamos meditar, né, que o pastor José ensinou lá para a gente, né, na lição, meditação. Quando eu vou meditar no que eu fiz no meu dia, a maior parte do meu dia, o meu tempo foi em quê? Foi gasto com o quê? Eu passei pensando em quê? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. No versículo 25, Jesus ainda nos alerta: não andais ansiosos. Oh, coisa difícil, né? Como a ansiedade, ela vem para nos consumir. Alguém pode dizer que não é ansioso por nada? Eu não tenho ansiedade por nada. O pastor mesmo não dá conta de comprar nada pela internet, né? A ansiedade mata. Até chegar, não chega. Eu quero. É algo que eu busco, uma vontade minha, um desejo meu. Eu não quero esperar para amanhã. Eu não quero esperar para o ano que vem. Eu não quero esperar para quando Deus quiser. Tem que ser quando eu quero. E aí, o que eu faço? Eu começo a deixar as coisas de Deus de lado para correr atrás daquilo que é a minha vontade. Porque a minha ansiedade é maior do que a vontade de Deus. Posso muito bem colocar nas mãos de Deus e falar: Senhor, eu quero isso, eu anseio por isso, mas que seja feito no seu tempo, que seja feito segundo a tua vontade. Eu vou dedicar o meu tempo ao Senhor. E quando for o melhor, se for o melhor, o Senhor traz para mim. Mas se não trouxer também, é porque não era vontade dele, não era o melhor de Deus para mim. Então Jesus nos diz: não estejais ansiosos, nem preocupados com comida, bebida, roupas. E aí eu olhava para a minha finança, falava: Senhor, e agora? O que comerei? Se eu não tenho dinheiro para pagar as contas do mês anterior, como é que eu vou comprar coisas para o próximo mês? O que eu vou comer? Vou ter que pedir uma cesta básica para a igreja? Vou ter que esmurrar o meu orgulho e falar: Senhor, pedir ajuda. Mas Deus, Ele vem no nosso coração e diz: calma, eu sou seu Deus. Confia. Nós confiamos naquilo que possuímos. Nós confiamos na nossa força, na nossa capacidade, naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós temos. Enquanto eu tenho dinheiro, enquanto eu consigo pagar as minhas contas, enquanto eu consigo servir a Mamon, eu estou tranquilo.
Porém, se eu não consigo, aí eu desespero. E agora? Colocar o Senhor, colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, é aprender a confiar. É aprender a esperar no Senhor o tempo certo. É esperar no Senhor e não me preocupar com a comida, com a bebida, com as roupas. Porque o Senhor é Ele quem nos sustenta. Continuando ainda no verso 26. Aí o Senhor, Ele nos dá um exemplo e nos fala: observai as aves. Olha para as aves dos céus. Olha para os lírios dos campos. Não plantam, não colhem, não tecem, não fazem suas roupas. E ainda assim o Senhor cuida deles. Ainda o Senhor os sustenta. Ainda assim o Senhor está lá com eles. E quanto a nós? Eles que são criaturas de Deus. E quanto nós? Que somos escravos, somos servos e somos filhos do Senhor. Se Deus cuida das suas criaturas, por que não cuidará de nós melhor do que a elas? No versículo 32, Jesus ainda vem nos alertar. E Ele fala: não sejais como os gentios. Quem são os gentios? Você tem essa noção de quem são os gentios? São aqueles que não pertencem ao povo de Deus. Mas nós queremos ser como gentios. A nossa carne, o nosso eu, ele busca se tornar como gentios. E como eles, que não conhecem a Deus, que não confiam no Senhor, nós começamos a agir da mesma forma. Nos desesperamos, ficamos ansiosos pelas coisas, abandonamos a vontade de Deus para fazer a nossa vontade. E aí nós falávamos hoje de manhã sobre o dízimo. E aí nós estamos presos a valores, estamos presos aos nossos bens materiais. Porque nós temos medo de abrir mão e amanhã não ter de onde tirar meu sustento, de onde tirar as minhas vestimentas, e eu fico preso aos bens, porque aquilo é o que me dá segurança. É a minha conta no banco, com dinheiro que eu guardo lá há vários anos, é a minha casa que eu comprei com várias prestações, é o meu carro, e isso acaba se tornando a minha segurança. E eu começo a me tornar falho, porque eu não consigo abrir mão. E isso se torna Senhor na minha vida. Que nós não sejamos como gentios, como aqueles que não conhecem a Deus. Que nós possamos ser diferentes. Nós fomos transformados. Deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos, servos do Senhor. Que nós possa crescer a cada dia o desejo de servir ao Senhor. E o texto diz: buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar.
e buscar o Senhor em primeiro lugar. E se nós o buscarmos em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas. Aí eu não preciso mais preocupar-me com as contas que vão vencer. Eu não preciso me desesperar porque a minha planilha não fechou. Porque eu creio que a providência vem de Deus. Hoje é que dia do mês? 7? 6? Hoje é 6. Lá no dia 20 eu estava lá tentando fechar minha planilha. Hoje eu posso dizer para os irmãos, o Senhor proveu. E todas as contas do mês passado foram pagas. Porque o Senhor falou no meu coração, confia, espera. Não sirva a mamon. Não fique preso ao dinheiro e aos bens. Se prende a mim. Confia em mim. E eu vou prover o teu sustento. Mateus 22, do 37 ao 40, diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Deus, Ele é nosso Pai. E Ele nos quer bem próximos a Ele. Ele nos quer ali bem juntos, entregues aos pés dele. Segunda Crônicas, né? Isso. A segunda, não? É livro, isso. Fugiu. Então, segundo Crônicas 16, 9, diz: Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Que o nosso coração seja totalmente do Senhor. Que a nossa confiança esteja nele. Então, para encerrarmos, então, quando nós idolatramos o dinheiro, quando nós colocamos o dinheiro como Deus em nossas vidas, quando nossa confiança está ali em Mamon, ele vai se tornar o nosso Deus. E na nossa mente, em nosso coração, nós vamos colocar nossas confianças aonde? Nesse dinheiro. E vamos achar que ele resolve todos os nossos problemas. E deixamos de confiar em Deus. Então, que a nossa confiança não esteja em Mamon. Que ele não seja Senhor em nossas vidas. Que em primeiro lugar na nossa vida seja Deus. E que a nossa confiança esteja depositada em Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, maravilhoso é o Senhor, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, por essa noite, ó Pai, por este culto, Senhor Deus, pela ceia, ó Pai, que aqui tomamos, Senhor Deus, pela comunhão, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus. Te agradeço, ó Pai, por cada vida, ó Pai, que o Senhor trouxe aqui nessa noite, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, rica, Senhor Deus, viva, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai. Opera, Senhor Deus, em cada coração, Senhor Deus. Não deixa, ó Pai, Satanás, Senhor Deus, Pai amado, Senhor Deus, distorcer a Tua palavra, Senhor Deus. Mas que ela seja, ó Pai, como semente, Senhor Deus, lançada, ó Pai, em terra fértil, Senhor Deus. Que ela venha crescer, ó Pai, e germinar, Senhor Deus, e dê frutos, Senhor Deus, no meio do Teu povo, ó Pai, da Tua igreja, Senhor Deus. Pai amado, Senhor, que nossa confiança esteja em Ti, ó Pai, em o nome santo do Senhor Jesus, ó Pai. Te louvo, Senhor Deus, e te agradeço, ó Pai,
em nome do Senhor Jesus, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Que a palavra do Senhor possa crescer